Começou hoje a retirada preventiva das famílias de Brumadinho que vivem no entorno da barragem que teve um nível de emergência elevado. E quem está lá ao vivo é o Gabi Rodrigues. Bom dia, bem-vindo, Gabi, conta! Oi, Garcia, bom dia para você e para quem acompanha o nosso BG. A gente está mostrando essa história e acompanhando de perto desde que o nível de segurança dessa barragem B1, que pertence à empresa Emicom Mineração, subiu. Isso devido à falta de apresentação de alguns documentos. Não chegou a ser exatamente por uma questão estrutural, mas ainda assim, com a mera possibilidade desse risco, a prefeitura decidiu adotar medidas emergenciais para retirar as famílias da área de autossalvamento. Eram inicialmente 6 famílias, só que esse número acabou de ser atualizado porque mais uma família que não tinha sido encontrada no final de semana em casa, ela retornou para o domicílio e aí também passou a integrar essa lista. Cerca de 80 animais também vão ser levados para 2 realocações. Então, portanto, serão 9 esses trabalhos de realocação feitos pela Defesa Civil aqui da cidade de Brumadinho. E esse serviço já começou. A gente está aqui bem do ladinho desse caminhão que agora já está aí repleto de coisas do seu Roberto, que você que acompanha o Balanço Geral já conheceu junto com a gente no dia que a gente veio pela primeira vez aqui nessa comunidade Queias, onde algumas famílias residem. A gente já chegou conversando com o seu Roberto e com a filha dele para poder entender a dinâmica. E o seu Roberto está bem pertinho aqui do caminhão. Eu ia conversar com ele lá na casa dele, mas já que ele já está aqui, eu vou atrapalhar. Gente, bom dia, tudo bom? Seu Roberto, estou ao vivo no Balanço Geral, conversei com o senhor aquele dia. A mudança do senhor, pelo menos temporária, para esse novo local, está saindo agora, né? Tá, saindo agora. Como é que tá? Mais tranquilo? É mais tranquilo, né? Porque eu vou para um lugar mais seguro, né? Eles ofereceram algumas possibilidades e o senhor escolheu a que era melhor para o senhor. Escolhi, eu que era melhor para mim. E como é que é lá? Um lugar parecidinho aqui Bom com esse? demais, eu gostei. Gostei, pelo menos eu tô seguro. E aí tá levando as coisinhas também para deixar tudo seguro lá junto com o senhor. Isso. Tudo que é meu eu tô levando, sabe? Vai ser bom, se Deus quiser. E aí agora esperar pelo momento em que esse nível de segurança vai baixar para o senhor voltar para casa, porque em casa é melhor, né? Claro, a casa não tem lugar melhor do que a casa da gente. Gostei de fazer isso aqui, ué. O senhor Roberto Você já... viu como é que é aqui? Bom. Bom demais aqui, né? É, ué. Eu espero que o senhor consiga voltar para casa logo. Já eu vou conversar, inclusive, com a advogada do seu Roberto, para vocês entenderem alguns pormenores dessa história. Essa retirada das famílias aqui do Queias, ela vai acontecer de maneira gradativa. Hoje está saindo só a família do seu Roberto, mas ao longo dos próximos 15 dias, de acordo com um termo de ajustamento de conduta feito aí entre a empresa e a prefeitura e o Ministério Público, eles vão realocar todas essas outras famílias. Edmar, eu vou pedir para a gente descer aqui agora, você que está na lente comigo hoje, que eu vou conversar com o pessoal da Defesa Civil, eles estão aqui esperando. A Rosângela, ela é uma das secretárias municipais. Rosângela, desculpa te atrapalhar, como a gente combinou, eu vou fazer algumas perguntinhas para a Rosângela, para a gente poder entender em que horas que a Roseli, né, perdão, para a Roseli, para saber que horas que a empresa, que é essa Emicom, entrou na história, porque até então, a gente estava há alguns dias já conversando com o prefeito Gabriel Parreiras e não tinha existido um contato com essa empresa Emicom. Agora parece que esse contato existiu, houve a assinatura de um ataque, como é que foi? Foi feito uma reunião junto com o Ministério Público e eles assinaram um termo de ajustamento e foi feito o ataque. Mas até agora eles não compareceram aqui na comunidade para fazer nada. Então o nosso prefeito, Gabriel Parreiras, determinou que seja feito tudo pela prefeitura. Então agora nós começamos já a fazer a realocação. Eu ia te perguntar sobre o que diz esse documento. Esse documento falaria que a responsabilidade seria da própria empresa? Eles assinaram a responsabilidade de, entre outras medidas, fazer a realocação das vítimas. Das vítimas não, dos moradores. Mas até agora não compareceu ninguém da empresa aqui. Então a gente segue como na semana passada, que vocês estão fazendo isso para se antecipar, para evitar que algo pior aconteça, mas depois esses custos todos que a prefeitura está tendo vão ser repassados para essa empresa. A prioridade da prefeitura é a segurança dos moradores e o bem-estar deles. Então, essa providência está sendo tomada pela prefeitura, mas com certeza a prefeitura depois vai cobrar da empresa, através do Ministério Público, que seja ressarcida de todos os gastos. Secretária, muito obrigado pela entrevista. A gente está acompanhando aí agora o Edmar mostrando mais itens sendo retirados e a população aqui não colocou a mão em nada. Só funcionários da Defesa Civil mesmo, essas pessoas que vocês estão vendo aí com os coletes, é que estão pegando item por item e levando ali para o caminhão.
opinião. O Marcionílio, ele estava aqui com a gente na quinta-feira da semana passada, né, Marcionílio, que o prefeito convidou a gente para vir até aqui. A gente chegou junto com vocês quando vocês estavam tendo esse primeiro contato com as famílias e eu queria entender de você como é que vai ser a logística aqui agora, porque ao longo dos próximos dias vocês vão retirar a família, cada dia ali, seguindo um cronograma. Sim, como foi dito pela nossa secretária, nossa prioridade agora é a proteção das famílias, mas também garantir que essa evacuação seja feita com o mínimo de impacto possível na sua rotina. Então nós trouxemos toda a nossa equipe operacional da Defesa Civil que está no local. Ficaremos durante toda a semana, lembrando do prazo que a gente tem, né? Nesse novo documento, como a secretária disse, que foi assinado entre o Ministério Público e a empresa Emicom, onde que determina os 15 dias, que é o prazo que a gente tem, né? Que a empresa teria, mas que a prefeitura assumiu essa responsabilidade para fazer da maneira mais rápida possível, para que as pessoas possam voltar às suas rotinas o mais rápido possível. Agora, como é que está sendo a escolha dessas famílias, essa ordem de prioridade? Porque vocês também estão colocando para elas opções, vocês não estão determinando para onde elas vão, e aí elas têm que escolher entre aquelas opções. Isso aí vai fazendo com que uma família que é mais prioridade fique para um segundo dia, depende de uma série de fatores, né, Marcionílio? Exatamente. Em primeiro momento, a Defesa Civil montou um plano de ação, elencando algumas prioridades, né? Nós temos aqui nas AS, nós temos gestantes, nós temos idosos, né? Nós temos uma série de pessoas que precisam de uma certa prioridade. Porém, a Prefeitura disponibilizou para essas famílias vários imóveis, né? Onde que elas tiveram a liberdade de escolher, né, a melhor casa para poder se realocar nesse momento que precisa ser evacuado. Agora, outras questões que ficaram pendentes, digamos assim, por mais que não seja responsabilidade de vocês, é a segurança do local, né? Porque estão sendo retiradas as pessoas e as coisas, mas ainda vai ficar muito objeto, ainda vai ficar a casa em si. E o prefeito estava falando que não podia trazer mais gente para cá, então que vocês iam fazer esse monitoramento de maneira virtual, né? Como é que vai acontecer, Marcionílio? Sim, a prefeitura já entrou em contato com uma empresa terceirizada que vai fazer a instalação das câmeras e nós iremos monitorar essas câmeras através da nossa central de monitoramento do município, né, que é a Cooperbrum, que é o órgão municipal, que vai fazer esse trabalho junto com essa empresa terceirizada. E além disso, ontem também nós acionamos a Polícia Militar, né, que está acompanhando de perto, que reforçou o policiamento no local. Antes de eu encerrar minha parte contigo, Marcionílio, me fala também sobre a questão dos animais, porque são quase 80 que vão ser levados para outros lugares. Que lugares são esses? Como é que vai acontecer esse transbordo desses animais? Em primeiro momento, a gente tem uma demanda de mais ou menos 30 animais. Esses animais serão realocados por meio da nossa Secretaria de Agricultura, que já está olhando a melhor logística para fazer isso. E a ideia é que os animais, eles sigam junto com seus proprietários. Então, onde que a família for, os animais vão juntos. Não só os domésticos, mas os animais de produção também. E esse número de 80 aí é somando outra área de realocação? O de 80 é somando todas as AS, né? Porque aí nós temos galinhas, cavalos, bois, porcos, então tudo isso soma esse número de 80, mas nesse primeiro momento a nossa demanda é em torno de 30. Excelente. Já eu volto para falar com você, Marcionílio, porque eu vou conversar agora com a Roberta, que também a gente conheceu na semana passada quando a gente veio aqui. Ela que é filha do seu Roberto. Eu queria entender um pouquinho sobre como é que tá a retirada aí das coisas de vocês. Se vocês estão com o coração mais tranquilo, se vocês estão mais calmos, como é que vocês estão? Boa tarde para você. Boa tarde. Hoje a gente está mais calmo, né? Estamos mais tranquilos. A remoção está sendo feita de forma bem segura, né? O pessoal da Defesa Civil está aí dando todo apoio, né, para a gente. E meu pai está com o coração mais tranquilo, chateado, né? Não tem jeito. Hoje eu estou até, mas quando começa a mexer nas coisas que envolve, né? A gente fica abalado emocionalmente, mas é isso. É muito sentimento no meio dessas caixas, né? Sim, é muita coisa, né, que acontece, até chegar aqui esse processo, né? É muito trabalho, né? Então é o cantinho do meu pai, é onde que ele sente, é o habitar dele, né? Mas a gente está mais tranquilo, né? O pessoal dando todo o apoio, né? Vocês viram aí, a equipe toda trabalhando, graças a Deus, tudo correndo de forma bem tranquila. Então hoje sim a gente está mais seguro e vamos aguardar, né? Ver como é que vai ser ao longo do processo, né? Como que vai se dar. Leve o tempo que for para esse nível de segurança da barragem baixar, mas a expectativa de vocês é que seja o quanto antes, para que o seu Roberto possa voltar para o lugar que é o sonho da vida dele, né? Esse cantinho aqui que ele construiu com tanto amor. Sim, né? Que o tempo que for, o nosso desejo é que ele possa voltar e continuar, né? A construção daquilo que ele começou, né? O nosso desejo é esse. Seu pai tinha animais? Sim, nós estamos levando. Tá indo o cachorro, o gato, nosso passarinho já foi. Graças a Deus, agora hoje a gente está um pouco mais tranquilo.
É uma família grande, que bicho também é família, a gente sente também que é eles todos seguros e juntos da gente, né? Com certeza, até porque o meu pai fica muito sozinho, né? Porque ele é aposentado, então ele que fica em tempo integral em casa. O cachorro é que vigia ele aí também, então tem que levar todo mundo. Que bom que está indo todo mundo junto, porque essa também foi uma preocupação da prefeitura, né? De manter eles todos juntos, porque sair de casa não é fácil, ir para um novo lugar muito menos. Então, o estresse que esses animais já estão passando, e as pessoas principalmente, seria muito maior com a separação. Ô Edmar, vou pedir para a gente virar aqui um pouquinho, só para eu conversar com a Débora. Eu também falei com ela na quinta-feira, quando a gente veio aqui. Ela é advogada da família do seu Roberto, da Roberta. Eu queria entender um pouquinho sobre o processo de comunicação com a empresa. Quando eu vim na quinta-feira, vocês tinham me dito que eles não tinham falado nada com vocês. Dessa vez eles já procuraram as famílias, falaram alguma coisa? Como é que está esse contato, Débora? Não, completamente omissos, não assumiram suas responsabilidades perante os atingidos, né? Na ação civil pública, que é movida pelo Ministério Público, houve assinatura de um termo de compromisso novo. Ela já vem descumprindo, né, um histórico de descumprimentos de compromissos firmados na Justiça, mas na sexta-feira houve um novo termo de compromisso em que ela em 15 dias teria que dar uma resposta sobre a segurança da barragem. Então, assim, as famílias, hoje são 6 famílias que estão mapeadas como sendo de risco, mas não existe uma mancha de inundação, claro, um mapa, um estudo que ateste que são só essas 6 famílias impactadas. Existem cerca de 40 famílias vivendo aqui no entorno, né, na região do Vale do Ingá, do Queias, e essas famílias estão esperando respostas, estão esperando quais são as providências, por quanto tempo isso vai durar. É uma evacuação que está sendo feita por iniciativa da Defesa Civil e da Prefeitura. Não houve, até o momento, participação efetiva da empresa. Então, o que essas famílias aguardam agora são essas respostas. Elas não estão se sentindo seguras. Eu não combinei com você, não. Se você não souber, não tem problema. Mas parece que já aplicaram até a possibilidade do pagamento de multa para essas pessoas da empresa, recolher documento para eles não saírem do país. Essas medidas foram tomadas e ainda assim eles se mantêm nesse distanciamento aí de uma resposta? As famílias não estão sendo assistidas pela empresa e os sócios já estão sendo responsabilizados. Então, os sócios estão com determinação de recolhimento de passaporte, de multa. Eles alegam que não tem dinheiro para arcar com as responsabilidades, mas a população não pode pagar pela má gestão de uma barragem, né? Então, existe uma barragem que está cheia de rejeitos aqui, está hoje em nível 2 de risco de rompimento, sendo que o nível 2 é o nível que a barragem de Brumadinho, né, da mina do Córrego do Feijão, rompeu. E olha que ela tinha toda a documentação na época testando a segurança. Então, imagina só as famílias sabendo que não existe um documento que ateste essa segurança hoje, está em nível 2, mas não se sabe nem se está em nível 3, que é o máximo. Por quê? Não há estudo, não há nem essa mancha de inundação para mostrar quem são as famílias que seriam impactadas se houvesse o efetivo rompimento. Débora, muito obrigado pela entrevista. A gente, claro, vai continuar acompanhando os desdobramentos aí desse caso, porque a gente sabe, né, Garcia, que não vai ter uma solução imediata. O que está faltando agora para essa história começar a ir para o desfecho final? Primeiro, essa empresa ela tem que apresentar os documentos necessários solicitados pela Justiça para que possivelmente esse nível de risco da barragem ele ou seja reduzido, volte ali para o nível 1, ou para que essa avaliação ela possa ser mais técnica, mais precisa, que essa empresa terceirizada possa ir até o local e atestar a segurança física daquela estrutura, para além da parte documental, para que com essa segurança, as famílias que agora, a Débora estava falando que eram 6, né, mas houve essa atualização, agora são 7 famílias, para que essas 7 famílias elas possam retornar para a comunidade do Queias e também para essa outra que fica aqui ao lado. Enquanto isso não acontecer, não vai ser possível que essas famílias voltem, porque por mais que o risco não seja concreto, ele existe. E se romper? Essas vidas todas vão ser perdidas, tudo que eles conquistaram ao longo da vida, os próprios animais que eles estão criando, a gente está falando de vidas. E aí, pensando nisso, é que a Prefeitura decidiu se antecipar, fazer por conta própria, junto com a Defesa Civil, a retirada dessas famílias, e ao longo dos próximos dias a gente vai acompanhando. Na quinta, quando a gente veio aqui, tinha até uma mulher grávida. Vou pedir para o Edmar mostrar, se você que acompanhou o Balão Geral na quinta vai lembrar, ela mora naquela casa ali, ela está grávida de 5 meses. Só que dos locais que a Prefeitura apresentou para ela, ela acabou escolhendo um onde a mudança vai acontecer amanhã. Então hoje está indo embora a família do seu Roberto, amanhã vai a família dela, e à medida em que as outras pessoas que integram essa lista de 7 famílias forem encontrando locais que são compatíveis para eles, porque o pessoal da Prefeitura até estava falando, né, nós não vamos colocar alguém que vive aqui dentro de um apartamento. Então foram encontrando ali locais para que essas pessoas pudessem escolher, e aí sim elas possam ir daquele mesmo jeitinho que vocês estão vendo lá com as coisas do seu Roberto, as coisas sendo colocadas
colocadas em um caminhão da Defesa Civil, sendo levado até aquele local, colocando tudo dentro desse novo espaço para que essas famílias possam esperar pelos próximos dias até que a situação se resolva e eles possam voltar. Eu vou conversar aqui só para poder encerrar de novo com o pessoal da Defesa Civil para saber o seguinte, qualquer um dos dois que quiser me responder. A gente sabe que a Justiça determinou esse prazo de 15 dias para as famílias serem levadas para esse novo local, mas não existe um prazo para que elas possam voltar de onde elas estão indo. Se a empresa não está cumprindo com o TAC que foi assinado e com todas essas determinações legais, como que a gente vai saber quando que eles vão cumprir com essa parte que vai diminuir o risco da barragem e as pessoas voltar? É uma pergunta que vocês também estão se fazendo, imagino eu, né? Desde o primeiro momento, quando a gente teve a notícia, a Prefeitura e a Defesa Civil têm mobilizado esforços enormes para que essa situação volte à normalidade. A nossa intenção é que o nível de emergência volte a nível normal e as pessoas possam voltar para suas residências. Mas agora não é a nossa prioridade. Nossa prioridade são as pessoas, as famílias, o acompanhamento dessas famílias, que nós vamos deixar isso para outros órgãos que estão acompanhando de perto, a ANM, o próprio Ministério Público tem feito reuniões diárias com a empresa, buscando soluções técnicas para a estrutura da barragem. Então a nossa prioridade agora é essa realocação, esse atendimento de nível 2 e logo após nós ficaremos também empenhados para acompanhar aí o trabalho da empresa para voltar à normalidade da segurança da barragem. A gente também vai acompanhar, Marcelino. Obrigado também, viu, Roseli? O Garcia, parece que você tem uma pergunta aí para mim, pode falar. Gabriel, por gentileza, você disse agora há pouco que tem uma comunidade aí perto do Queias, que é uma comunidade. Então a pergunta é, qual que é a distância entre uma comunidade e outra, por favor, você sabe? Vou repassar essa pergunta para o pessoal da Defesa Civil, mas já adianto para vocês o seguinte. Na semana passada, a gente teve um entendimento que eu que trabalho aqui 10 anos não tinha tido ainda. A cidade de Brumadinho, ela é maior do que Belo Horizonte. Aí quem está assistindo a gente agora talvez se espante, né? O município, que é aquela parte que é constituída pela cidade em si, né, pela área urbana e pela área rural, é que é maior. Então, assim, BH de ponta a ponta, Brumadinho estaria bem no meio. Só que a extensão territorial de Brumadinho é muito grande. Esse ponto que a gente está aqui já é no limite com a cidade de Itatiaia-Sul. Só que a outra barragem que deu problema, né, lá em 2019, que se rompeu, a barragem da Vale no Córrego do Feijão, está no outro extremo da cidade de Brumadinho. Então são pontos muito distantes. Nesse caso aqui agora, da comunidade do Queias, como não foi feita pela empresa uma área específica de mancha, que seria onde o rejeito percorreria caso essa barragem se rompesse, não ficou muito claro qual que é o tamanho disso. Só que a Prefeitura e a Defesa Civil, seguindo esse mapeamento feito por eles, com colocação de placa, rota de fuga, área de autossalvamento, é que eles foram contabilizando. Mas o que o Garcia está me perguntando ali, Marcionílio e Roseli, é o seguinte, que distância que o povoado que a gente está aqui agora está da outra parte ali do outro lado da BR, que vocês também vão te retirar animais, essa área assim total aqui, vocês saberiam dar uma noção? Precisamente agora sem os dados fica difícil porque são dados técnicos, mas do centro de Brumadinho nós estamos a 11 quilômetros e é como você disse, né, uma área, o último bairro que nós temos, a última comunidade com divisa com Itatiaia-Sul, está bem do lado de cá da cidade, né, ao lado de Igarapé também, né, faz divisa com Igarapé. Então a mancha de inundação que foi aprovada pela FEAM dessa barragem, que a gente está utilizando inclusive de outra barragem que tem a mesma mancha de inundação, né, faz o mesmo percurso. Né, então a gente acredita aí que seja em torno de uns 6 quilômetros mais ou menos. Mas muita coisa, mora muita gente nesse espaço, né? Até que, graças a Deus, o nosso maior problema que são as propriedades. Famílias são poucas aqui na comunidade que estão dentro dessa mancha, né, de inundação. Nós temos foram mapeadas, né, como a gente já passou para vocês, né, em torno de 13 famílias, né, que estão dentro da mancha hoje, tendo em vista que já foi feita uma evacuação lá atrás. Tá? Então, assim, a nossa maior preocupação mesmo é com a extensão das propriedades e dos animais que vivem aqui. Eu fiquei com uma dúvida agora, essa questão do 7 e do 13, como é que é? Porque 7 vão sair agora, mas por que você falou 13 aí? Porque foram 13 famílias mapeadas na área, só que algumas já se retiraram. Conta própria? Não, da época que foi feita a evacuação lá atrás. Houve uma evacuação em 2019 dessa mesma área. Ah, não sabia não, tô descobrindo agora ao vivo aqui com você. Isso, essas famílias já estão sendo retiradas pela segunda vez. Elas já foram retiradas a primeira vez em 2019, voltaram para a área de risco, né, e agora estão sendo retiradas novamente. E pelo mesmo motivo.
E aí durou quanto tempo essa outra evacuação? Eu sei que é pergunta de momento, porque eu não sabia, não sei nem se você vai lembrar, estou descobrindo ao vivo junto com você que está acompanhando o Balanço Geral. Me conta um pouco mais sobre essa parte aí de 2019, ficaram quanto tempo longe de casa, Marçoninho? Essa parte precisa eu não vou saber, talvez os moradores vão saber até melhor do que eu, né? Alguns, né, que foram retirados da outra vez, eles vão saber, né, melhor do que eu, mas assim, a gente sabe que foram feitas essa outra evacuação. A Roberta tá chegando aqui. 2019 você estava por aqui já, Renata? 2009, não, meu né? pai já 2019? estava. 2009, acho que sim, já estava. Ele estava me falando que teve uma outra retirada em 2019. Vocês chegaram a sair de casa em 2019? Como é que foi isso? Eu não acompanhei essa retirada porque eu não tive conhecimento. Mas a gente ouviu dizer que já teve essa retirada dessas pessoas, sim. Eu tô ainda mais espantado, obrigado, viu? Eu tô ainda mais espantado agora, viu, Garcia, de descobrir que isso aqui já aconteceu, que não é a primeira vez que essas famílias estão passando por isso. Eu vou tentar encontrar outras famílias que tenham passado por isso, já que o seu Roberto não passou, porque assim, gente, eu vou até agradecer e vou encerrar subindo aqui, ó, chamando o Edmar pra vir aqui. Eu sei que já tá dando o horário de eu devolver pra lá, mas assim, ó, vocês vão perceber que essa casinha aqui pertence à casa do seu Roberto, que tem a casa da moça grávida ali de 5 meses, mas que para cá, ó, tem outras propriedades. Então daqui a pouquinho eu vou começar a andar ali para aquele outro lado e ver se alguém que mora aqui passou por essa situação em 2019, porque se não é fácil viver o que a gente está mostrando aqui agora, a incerteza, né, de uma possível barragem se rompendo no quintal da sua casa, no lugar onde você construiu o sonho de uma vida inteira, passar por isso uma vez, não é fácil. Imagina viver essa sensação, esse medo, essa apreensão por mais de uma vez. Então, com certeza eu vou querer ouvir um pouco o relato dessas pessoas e aí ao longo da nossa programação eu trago esse relato aqui, mas na certeza também de que a gente vai continuar acompanhando a remoção de todas essas famílias e cobrando, claro, por uma finalização positiva nesse caso que tem causado apreensão aqui em Brumadinho, viu, Garcia? Eu acho que a gente... É isso, combinado, Gabi. Bom trabalho para você aí. Eu tô pensando o seguinte, gente, em cima disso, pra gente passar para a próxima pauta. A vida é o bem supremo. Claro que é. Antes de tudo, em primeiro lugar tudo, assim, ó, a vida. A vida está sendo preservada, ok. Num segundo momento, eu olho por um outro prisma. Porque é o seguinte, nessa hora também, essas pessoas e outras fazem contas. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Então é o seguinte, quem chegou lá antes de 2019, por exemplo, 2018, 17, 16, 15, enfim, pagou X pelo terreno. Só pelo terreno, não tinha nada construído. Aí compra o terreno e faz alguma edificação desse terreno, ou seja, valoriza aquele pedaço de terra aí. Daí, por causa da barragem do rompimento em 2019, o que aconteceu ali? Começaram a colocar placas avisando sobre risco de rompimento, porque ele fica perto de uma barragem, rota de fuga, essa coisa toda. E essas placas, por si só, já desvalorizam a área, o terreno que foi construído. Então, assim, por exemplo, se a pessoa pagou X pelo terreno e vale 2X agora, porque tem um terreno e edificação, não vai conseguir vender por 3X, 4X, que seria uma valorização natural de qualquer imóvel. E não fica, se vender por X, ainda está bem vendido. Ou seja, as pessoas perdem a casa nesse momento e perdem o valor agregado que tem no imóvel. Então, assim, é uma perda muito grande. Por isso que eles procuram a justiça. Tem que procurar, tem que ser ressarcidos por isso.